Então, eu passei para a segunda fase, que foi realmente perceber, mesmo lá nos Estados Unidos, eu ainda morava lá nesse período, eu percebi que até naquela época, década de 80, os juros nos Estados Unidos eram altos. Você conseguia aplicar num CDB de banco ganhando até 8%, eu me lembro. Na época ali, né? Teve um período difícil com inflação, enfim, você conseguia, talvez 8% seja muito, acho que mais no início da década de 80, mas 5, 6% era normal, era padrão. Então, só que eu já tinha aquela vocação, já tinha tido aquela experiência de comprar minha primeira ação no Brasil, né, que mercado muito mais volátil, e lá eu também comecei a me interessar pela Bolsa e fiz a transição de renda fixa para renda variável, porque o meu foco naquele período, ainda era mais jovem, né, 20 e poucos anos, então estava focado realmente em poupar, trabalhar e estudar, que é assim como que todo mundo ganha dinheiro, investindo na profissão, ganhando experiência, né, estudando e ganhando experiência. E o terceiro ponto que eu vou falar, muita gente não faz, mas eu acho que deveria dar a mesma importância que você dá ao estudo e ao trabalho, que é ter a sua carteira de investimentos, que é ter sua poupança ou seu pé de meia, como queira chamar. 3 coisas importantes: estudar e trabalhar. Nós somos treinados muito bem para exercermos essas 2 funções, a vida inteira estudando em escola, depois faculdade, depois especialização, e a educação nunca para. E trabalhar para ter o nosso ganha-pão, para ter a nossa independência, para crescermos como profissionais. Então, faz parte desse contexto de sociedade em que vivemos, mas muita gente se esquece da poupança, da importância de também ter um respaldo financeiro, de planejar para o futuro, para a aposentadoria, de ter uma carteira de caráter previdenciário e não olhar para a Bolsa apenas como um lugar para se ganhar dinheiro, mas um lugar para se fazer poupança. E eu então aqui fiz essa transição, mas nesse contexto, né? Não queria viver de Bolsa, nem podia. Era trabalhar, estudar e fazer poupança através da Bolsa. Eu aprendi a dar as boas-vindas à oscilação. Naquela época eu peguei a época do .com, já entrando aí na década de 90. Foi realmente uma loucura a oscilação daquela época. Quem tem um pouco mais de idade, quem viveu aquela época sabe do que eu estou falando, eu tenho uma ideia. Aqui no Brasil a gente não viveu tanto essa febre, essa onda do .com, mas lá nos Estados Unidos foi realmente algo muito forte. As pessoas compravam ações do Yahoo e outras empresas tech.com e a coisa só subia. E ainda naquela época também começou o advento da internet, do pessoal querer comprar e vender. E aí eu acho que essa coisa de trade ganhou mais força, e essa mentalidade, essa cultura de achar que você pode comprar na baixa e vender na alta, e ser mais esperto do que o mercado, começou a predominar, a prevalecer, até que veio, né, estourou a bolha.com, veio aí a queda, já entrando nos anos 2000, e aí foi uma experiência com a oscilação, porque eu também aqui acabei concentrando, né? Também sou humano, ninguém é de ferro, a tentação de investir num fundo de tecnologia, ou numa ação.com também me pegou aqui, e eu vi realmente como que o dinheiro subiu 3, 4 vezes, mas quando estourou a bolha eu também vi como que ele foi reduzido a menos do que eu tinha no início da especulação com as empresas.com. Então foi uma experiência, mas como aqui eu era muito novo e estava focado no caráter previdenciário, falei, bom, deixa rolar, deixa oscilar. Só que daqui eu procurei investir em empresas mais sólidas, né? Tinha tido essa experiência com a minha primeira bolha, o primeiro
crash, vamos dizer assim, do mercado. E então fiz a transição, voltei para o Brasil. O Brasil já tinha iniciado o Plano Real, né, derrubando aquele período de hiperinflação, não derrubando a inflação, né? Se eu falar que derrubou a inflação, depois vão me criticar. Não foi isso. Inflação nós temos até hoje, né? Todo país tem, toda economia tem. Mas foi um marco histórico na economia do país. Iniciou-se um período com mais estabilização, né? Quem viveu aquela época da hiperinflação sabe do que eu estou falando, não vou entrar nessas questões, mas era uma inflação absurda, não dava para viver numa economia com hiperinflação, né? E a sociedade aprendeu isso e exigiu isso dos seus governantes. Nós não queremos inflação. Inflação é muito ruim para todo mundo. Então, entrando aqui, nesse período aqui, eu voltei para o Brasil, passei a trabalhar no negócio da família, e aí eu descobri assim, os benefícios de você ser sócio de uma boa empresa, de um bom negócio. Acho que essa lição foi muito importante para depois, mais na frente, eu poder praticar o buy and hold, né? E querer ser sócio de boas empresas, de grandes empresários, de negócios com modelos já comprovados e testados pelo mercado, modelo de sucesso. Porque eu vivi nessa época, tive a oportunidade, o privilégio de participar do negócio da família e continuei investindo na bolsa. Então, como sócio, eu entendi que a importância de gerar lucro. Claro, eu também já era estudante de administração de empresa, fiz MBA e cheguei assim muito entusiasmado para trabalhar no negócio da família, de segunda geração e com outros sócios, né? Tem questões aí interessantes sobre empresa familiar, aprendi muita coisa sobre principalmente esse tema de empresa familiar e sobre negócio, sobre lidar com funcionário, ser patrão, administrar fluxo de caixa, ficar de olho, né, no negócio, administrar conflitos de interesse, lidar com o fisco, lidar com o cliente, enfim, a vida de empresário não é fácil, né? Muita gente acha que vida de empresário é só glamour, é só sucesso. Não é, principalmente o micro, pequeno e médio empresário. Tem que realmente matar um leão todo dia, mas eu não quero entrar muito nesse tema, é só aqui a lição que eu quero deixar é esse conceito de entender, de aprender a importância de ser sócio de boas empresas, ser sócio de fazer parte de um negócio que dá lucro. Essa foi a grande lição que eu tiro desse período aqui, além de continuar os meus investimentos ali na bolsa. Principalmente agora o meu foco estava sendo as commodities, né? Foi um período aí, a primeira década do milênio, foi o boom de commodities, as ações da Petrobras, da Vale, das siderúrgicas, estavam parecendo até as ações.com, elas só subiam nessa época, até a crise de 2008. Foi um momento global em que a China estava crescendo a 2 dígitos por ano, os Estados Unidos consumindo tudo que a China produzia. Eu tinha um amigo que trabalhava numa dessas lojas grandes, ligadas a banheiro e... eu esqueci o nome agora da loja, alguma coisa com bath, né? Mas enfim, uma dessas lojas grandes dos Estados Unidos, e ele era responsável por compras. E quando ele entrou, né, 30% das compras vinham da China. Quando ele saiu, num período aí de 4, 5 anos, desse setor de compra, inclusive ele fez várias viagens à China, as compras oriundas da China já representavam em 70%. Então você vê como que isso foi mexendo na economia global como um todo. Só para dar uma ideia, uma noção do que estava acontecendo nesse período. E aqui Petrobras, Vale, como eu já falei aqui, bombando. Só que veio 2008, né? E o dólar muito baixo.
incrível, né? Isso me animou até para voltar para os Estados Unidos, porque foi um momento aí de prosperidade, né? Não só no negócio, mas também nas ações de commodities, dólar baixo. Falei, bom, vou voltar a fazer um mestrado em finanças lá em Boston, na Universidade de Bentley, né? E fui, paguei meu mestrado em finanças, que eu sempre tive essa queda, essa paixão pelo mercado financeiro, e achei que fazendo um mestrado de finanças eu ia saber mais, ia conhecer mais, enfim. Mas quando veio a crise de 2008, aquilo que funcionou até então, ou seja, commodities subindo, na verdade, bolsa brasileira subindo, eu fui concentrando cada vez mais minhas ações em commodities e dólar caindo. O meu erro foi achar que isso iria durar a vida inteira. E, mais uma vez, veio uma crise sistêmica de 2008, foi uma crise sistêmica. Ali eu costumo dizer que eu perdi o sono. Aqui no Brasil a gente passa por tantas crises. E quando eu vivenciei essa crise de 2008 lá nos Estados Unidos, foi lá que eu perdi realmente sono, com medo de o banco onde eu tinha, deixava dinheiro pudesse amanhecer fechado. Não só eu, como muitos naquela época. A gente temeu pelo sistema financeiro como um todo. Foram realmente dias nervosos. Então essa foi a experiência nesse período aqui. E a partir daí eu resolvi voltar para o Brasil, já ali com o rabo entre as pernas, né? Tomei o baque aqui, porque nesse período aqui, enquanto a bolsa subia e o dólar caía, estava tudo certo, mil maravilhas. Mas quando veio a crise de 2008, a coisa se inverteu, a bolsa despencando, principalmente as empresas de commodities, e o dólar disparando. Então foi assim, um momento muito difícil, um momento de rever valores, de muita reflexão, de, como eu falei, botar o rabo entre as pernas e repensar tudo de novo, né? A vida, já agora com 3 filhos, tinha nascido a minha terceira filha, meu terceiro filho, né? Menina, tenho 2 meninos, uma menina. Então, assim, muita coisa foi acontecendo no nível pessoal, e eu falei, não, eu preciso de uma coisa mais segura, que possa me permitir dormir tranquilo à noite. Eu não quero ser trader, e eu tinha também investido em cursos, fiz cursos sobre como fazer trade de opção, como fazer trade de Forex, né, moeda estrangeira, como de fazer trade de futuros, índice futuros, como fazer swing trade, day trade, tudo isso, gastei dinheiro com isso, mas depois da crise de 2008, foi difícil sustentar qualquer atividade nesse sentido para mim. Tá? Eu estou falando da minha experiência, vi que realmente não dava para mim com 3 filhos, tendo que criá-los, tendo que pagar contas, não poderia de jeito nenhum usar o leitinho das crianças para investir ou especular. Foi aí que eu comecei a fazer distinção entre o que é especulação do que é investimento de longo prazo. Ok? Então esse foi assim um período, né, dividido aqui em 3 etapas, e agora eu realmente, a nível pessoal, comecei a focar nas empresas boas pagadoras de dividendos e comecei a estudar mais sobre o assunto, lendo livros, conhecendo exemplos de pessoas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, que tinham alcançado sucesso aplicando essa metodologia de investimento, com essa mentalidade de investidor de longo prazo. Isso eu comecei a praticar para mim, para minha família imediata. No negócio também, como eu falei, eu tenho experiência com empresa familiar, eu sendo a 2ª geração, e chegou aqui o momento em que meu pai, sendo 1ª geração, decidiu vender o negócio, a nossa participação no negócio, e aí foi um momento de transição de ativos físicos para ativos financeiros. E eu já estava iniciando a minha assessoria financeira, me associei à XP, estava também já
começando e já um pouco embalado esse negócio, né, de investir no Brasil, e eu já investi nos Estados Unidos. Quando cheguei aqui, me interessei, tendo que repensar também a minha vida profissional. Falei, bom, essa é a oportunidade que eu esperava para entrar no mercado financeiro como assessor. Então, esse período aqui de sucessão patrimonial, a gente fez uma transição de ativos físicos, vendendo o negócio da empresa, imóveis, salas, para poder realmente montar uma carteira de ativos financeiros com foco em juros e dividendos. Na época, 2014 mais ou menos, os juros ainda eram altos e o meu pai foi, vamos dizer assim, o meu primeiro cliente, quem realmente acreditou nessa filosofia de você aplicar recursos em empresas sólidas, boas pagadoras de dividendos. E ao invés de nós sermos negócios, nós sermos sócios de um negócio como nós éramos e fomos durante décadas, nós agora seríamos sócios de outras empresas maiores, né, de bancos grandes, de empresas que até, inclusive, fazem parte do nosso dia a dia, que nós as utilizamos como consumidores. Então ele foi o primeiro a acreditar nesse meu projeto de assessoria financeira, que eu já estava praticando a nível pessoal, e ele aceitou nós também aplicarmos para nível de sucessão patrimonial. Meu pai já não está mais aqui com a gente hoje, mas a lembrança que eu tenho é que realmente ele foi o primeiro a acreditar. E quem mais deu suporte ao longo, enquanto ele viveu, até 2020, sempre dando suporte a essa metodologia, sempre muito entusiasmado com essa possibilidade de receber dividendos, né? E sempre que entrava dividendos, era motivo aí de alegria, de confirmação de que nós estávamos no caminho certo.